Meus irmãos, hoje, quinta-feira da quinta semana do tempo comum, a igreja celebra a memória facultativa, uma memória opcional, de Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette em 1858, no sul da França. O evangelho desta quinta-feira da quinta semana comum é tirado de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. Saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu falar dele, veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. É verdade, Senhor, disse a mulher, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse-lhe: pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a sua cama, e o demônio tinha ido embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje, neste dia 11 de fevereiro, Dia Mundial do Enfermo, por conta de ser a memória da primeira aparição de Nossa Senhora em Lourdes, a Santa Bernadette, a adolescente Bernadette. Então hoje nós queremos refletir um pouco sobre esta memória que a igreja celebra, esta liturgia que é tão especial e que dá origem, apesar de ser apenas uma memória facultativa, que é a menor das celebrações litúrgicas na igreja, mas ela é muito querida pelo nosso povo no mundo inteiro. Aí no Brasil é tradicional, mas aqui na Europa há uma devoção muito grande e um amor muito grande à Nossa Senhora de Lourdes. Muitas igrejas aqui fazem novenas, tridos. Na igreja dos franciscanos aqui em Dublin, onde eu trabalho, por exemplo, nós estamos tendo o trido, vamos terminar hoje, se Deus quiser, o trido em honra a Nossa Senhora de Lourdes. E há muitas peregrinações, pela proximidade, né, dos países da Europa, há muitas peregrinações e todos os anos muitos enfermos são levados para Lourdes para participarem, né, da peregrinação ao santuário de Lourdes, para beber daquela água que emana daquela gruta onde Maria apareceu a Bernadette lá em 1858. Então é muito comum aqui, então há muito esse amor e esta confiança por parte dos enfermos, por parte dos curadores, para que possam levar o seu povo, para que possam ir e pedir esta proteção, esta intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Então é bonito, porque é muito comum a gente ver daí as fotos, as imagens das peregrinações a Lourdes aqui da Europa, e assim muitas pessoas em cadeiras de rodas e tudo, e são colocados, né, para ir até o santuário de Lourdes. E aqui os franciscanos também fazem todos os anos a sua peregrinação. A Arquidiocese de Dublin também faz a sua peregrinação. Então é um carinho muito grande que o povo de Deus tem a Nossa Senhora sob o título de Lourdes. Então, só para a gente recordar um pouco a origem desta devoção, meus irmãos e irmãs, trata-se da aparição de Nossa Senhora à menina Bernadette Soubirous, no sul da França, nos Montes Pirineus, no sul da França. Bernadette, uma jovem, uma adolescente de apenas 14 anos, semi-analfabeta, praticamente analfabeta, ela foi recolher lenha
Imagina, agora fevereiro, estamos ainda no inverno aqui na Europa, a França é um inverno ainda mais rigoroso do que nós aqui na Irlanda. E naquele inverno, Bernadette vai com uma irmã e com uma vizinha recolher lenha para justamente aquecer a sua família. Mas para chegar onde estava a lenha, ela precisava atravessar um córrego e estava descalça, ficou até com medo porque a água é gelada, ela sofria de asma, mas ela vai e ela vê numa gruta de pedras, ela vê uma mulher, ela vê um raio de luz que sai e ela vê esta mulher começa a conversar com ela. E esta mulher carregava um rosário. E esta mulher pede a Bernadette, então, que reze o rosário. E é bonito porque esta mulher, vestida de branco, com esta faixa azul na sua cintura, esta mulher acompanha a reza do terço com Bernadette. Mas ela mesma não rezava, ela só mudava as contas, ela só ia acompanhando Bernadette na sua oração. Evidente, Maria não iria rezar a Ave Maria, não faz sentido ela rezar uma oração voltada a ela própria. Também não fazia sentido ela rezar o Pai Nosso, porque por mais que ela seja a filha predileta de Deus, ela não poderia pedir ao Pai que perdoe as nossas ofensas, porque ela é a Imaculada, ela não tem pecado. Então veja a beleza desta mulher que com o carinho de mãe vai sustentando e ajudando Bernadette na sua oração. Aquela menina que ninguém dava valor, aquela menina que o mundo não dava valor porque ela não tinha os atributos que eram requisitados pelo mundo. Imagina, no século XIX, a mulher já não tinha tanto valor. E uma menininha pobre, analfabeta, que valor teria aquela criança, aquela adolescente? No entanto, aquela mulher volta a aparecer, pergunta a Bernadette se ela queria ter aquele encontro outras vezes. E as outras duas meninas que estavam com ela não veem aquela mulher, apenas Bernadette. E Bernadette conta a elas e pede que não conte a ninguém. Mas Bernadette volta a se encontrar e Maria aparece para ela outras 18 vezes. E numa dessas aparições, ela depois pede para que Bernadette peça ao padre da cidade que construa ali uma igreja. Bernadette vai, conversa com o padre. Imagina como Bernadette, uma menina analfabeta, iria conversar com o padre, tudo aquilo que o padre representava no século XIX. Né? Toda a formalidade que havia em volta. E Bernadette vai. O padre, imagina como que o padre iria dar crédito a uma menina de 14 anos analfabeta dizendo que viu Nossa Senhora, que Nossa Senhora falou com ela. Na França que já começava a se secularizar, na França que era ali, aquela cidade aquele país das universidades, de muita razão. Mas o padre diz a Bernadette, mas quem é essa mulher? Peça a ela que se identifique. E Bernadette vai e pede à mulher, na próxima aparição, qual é o seu nome? O que é que eu devo dizer às pessoas? Mais ou menos como Moisés pediu a Deus, se o povo perguntar o seu nome, o que é que eu digo? E aquela mulher, vestida de branco, com a faixa azul, cor do céu, diz a Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Meus irmãos, o dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado pelo Papa Pio IX apenas 4 anos antes, em 1854. Então ela vem e confirma aquele dogma. Eu sou esta mulher que vocês acreditam como a Imaculada. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. E na aparição do dia 25 de fevereiro, Maria vai dizer a Bernadette que fosse tomar uma água que saía ali daquelas rochas, ali daquela gruta.
que fosse se lavar naquelas águas. Bernadette, ela vai, ela não acha água, depois ela acha alguma nascente de água, mas Nossa Senhora diz a ela que não era aquela fonte de água que ela queria. E manda que ela raspasse numa pedra. Nossa Senhora indica onde ela deveria raspar. Com as próprias unhas, Bernadette arranha aquelas pedras e de lá começa a brotar água. Ela vai dispensando as primeiras águas, que ainda eram turvas, até que ela encontra uma água, uma fonte de água boa para beber, boa para se lavar. E é desta água, meus irmãos, que esses peregrinos todos, que todos os anos vão ao Santuário de Lourdes, sobretudo os doentes, é de lá que eles buscam nesta água, um sinal sacramental, um sinal do cuidado, do amor, do zelo de Deus. Esta água que, como as águas do batismo, nos purifica dos pecados, nos faz uma nova criatura, esta água de Lourdes, que muitos devotos acreditam que possa, de fato, limpar dos males do corpo, mas também dos males da alma, dos males do espírito. E é por isso que Lourdes, então, se converte como este lugar dos enfermos, este grande hospital para aqueles que estão acometidos por qualquer tipo de mal, por qualquer tipo de doença. Mas Nossa Senhora, então, recomenda a Bernadette que propague a oração do terço e que também reze pelos pecadores e faça penitência pelos pecadores. Meus irmãos, esta é uma grande mensagem, esta mensagem de Lourdes, esta conversão, esta necessidade de conversão para os pecadores, mas também esta necessidade de misericórdia para com aqueles que sofrem qualquer tipo de mal, de doença, de exclusão, de preconceito. Nossa Senhora certamente está preocupada com tantos filhos e filhas que sofrem. Por isso nós recorremos a Maria como a saúde dos enfermos. E neste tempo de pandemia, mais do que nunca, é tempo de nós olharmos, rezarmos, mas sobretudo cuidarmos dos enfermos. Por isso, em 1992, o Papa São João Paulo II institui que 11 de fevereiro seja o Dia Mundial do Enfermo. E todos os anos, de João Paulo II a Francisco, todos os anos, os papas escrevem uma mensagem especial para o Dia Mundial do Enfermo. E cada ano tem um tema. E este ano, o Papa Francisco escreve uma mensagem muito profunda, intitulada "Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos. A relação de confiança na base do cuidado dos doentes." Este é o título da mensagem que o Papa Francisco escreve para o Dia Mundial do Enfermo, para este dia de hoje. E este texto o Papa escolhe, este versículo de Mateus, capítulo 23, versículo 8, quando Jesus justamente vai falar e vai combater esta hipocrisia dos fariseus, esta hipocrisia daqueles que falavam de religião, daqueles que falavam de Deus, daqueles que pregavam a vivência da lei, mas que não viviam em absolutamente nada, aqueles que Jesus falava que eles colocavam pesados fardos sobre os ombros das pessoas, mas que eles mesmos não eram capazes de mover aquele peso sequer com a ponta do dedo. Eles não eram capazes nem de movimentar a ponta do dedo para tentar mover aqueles fardos. Então o Papa Francisco vai nos dizer nesta mensagem para hoje, meus irmãos, que este texto do Evangelho revela a hipocrisia dos religiosos que falam, mas não fazem nada. E também o convite, como Nossa Senhora pede a Bernadette, que os pecadores se convertam. Este, meus irmãos, o convite do Papa Francisco é para que nós cristãos olhemos para a nossa vida. Eu, Rafael, você aí que está me acompanhando nesta live, é
momento para nós olharmos para dentro de nós e pensarmos: como é que eu vivo o meu cristianismo? Como é que eu vivo esta dimensão do cuidado? Eu vivo um cristianismo apenas de rezas, como se fosse um papagaio que começa a abrir a boca e repetir palavras? Eu vivo um cristianismo apenas de fala, apenas de lei, apenas de devoção? Eu vivo um cristianismo apenas intimista? Ou eu desenvolvo e vivo um cristianismo do cuidado, das relações, da proximidade, de se fazer próximo? Isto está muito relacionado com a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos. Eu vivo o meu cristianismo como este lugar de irmãos, este lugar de irmãos, este lugar do diálogo. Nós vamos iniciar semana que vem a Quaresma, com ela a campanha da fraternidade, e tanta polêmica em torno da campanha da fraternidade, sendo que nós nos esquecemos daquele que é o grande foco da campanha da fraternidade, que é justamente a fraternidade, a irmandade, o diálogo, é esta rede de irmãos. E o Papa Francisco vai dizer justamente isso na sua mensagem: nos preocupar com o outro, cuidar do outro. E ele cita justamente este tempo de pandemia como este tempo em que nós estamos tanto necessitando de exercitar este cuidado de uns pelos outros. Às vezes eu vejo irmãos e irmãs que cuidam tão bem das pessoas e eu fico até com vergonha. Eu falo assim: meu Deus do céu, quão pouco eu faço pelo irmão, ou quase nada eu faço, né? Este é um grande pecado que nós precisamos lembrar de nos confessar. A falta de cuidado para com os outros, a falta de atenção para com os irmãos, sobretudo para com os doentes, sobretudo para com os que sofrem. A nossa comunidade Católicos em Dublin, graças a Deus, faz um belo trabalho. Tanto o Frei Severino quanto muitos leigos que vão fazer esta pastoral da visitação, do contato, e mesmo também da ajuda material quando irmãos brasileiros estão aqui sofrendo, descobrem doenças, algumas doenças seríssimas. Mas a comunidade Católicos em Dublin, graças a Deus, tem sido esta luz, este ponto de luz que justamente reflete a luz do Cristo para tantos irmãos que caem também na doença do desespero. Mas o Papa Francisco, meus irmãos, nesta sua mensagem para o dia de hoje, ele diz ainda que a doença nos deixa aflitos porque ela nos revela a experiência da vulnerabilidade, a dependência, a necessidade do outro. Quando nós ficamos doentes, meus irmãos, e por isso talvez nós não gostamos de ficar doentes, porque nós percebemos o quanto nós somos insuficientes para nós mesmos, o quanto nós precisamos do outro, da atenção do outro, do cuidado do outro. E, sobretudo, o quanto nós dependemos de Deus. Nós, quando ficamos doentes, nós, aí sim, penetramos na dimensão de criaturas. E muitas vezes nós queremos ser criadores. E quando nós temos que experimentar esta dimensão de fragilidade que é própria da criatura, nós ficamos mal e aí a doença até se agrava mais. Que nós, nas nossas limitações, nas nossas enfermidades, nós possamos nos compreender como criaturas, como pessoas que estão nas mãos de Deus. Só Deus basta. E neste tempo da pandemia nós estamos vendo que somos todos iguais. Estamos vendo que morrem ricos, milionários, que morrem artistas, pessoas famosas. Estamos todos no mesmo barco. Estamos vendo que neste momento o dinheiro não tem a última palavra. Estamos vendo que diante da doença somos todos iguais. Porque aí escapa
da dimensão mundana. Aí nós voltamos para a essência do ser humano, para o ser humano que é voltado ao seu Criador, que é o próprio Deus. E o Papa, como eu disse no início, o Papa Francisco, ele recorda nesta sua mensagem com muito carinho e pede para que todos nós, cristãos católicos, também nos recordemos, meus irmãos, do trabalho dos profissionais da linha de frente, tanto dos profissionais da saúde, quanto também dos profissionais de supermercados, de farmácias, de limpeza, os cuidadores dos idosos, dos doentes. É o momento de nós nos solidarizarmos e nos fazermos próximos desses, que o Papa diz que fazem um trabalho silencioso. Inclusive na carta para o ano de São José, o Papa Francisco, ele recorda que São José, ele é este santo que nós precisamos recordar nesse tempo de pandemia, porque ele é como muitos dos profissionais que estão atuando nesse tempo da pandemia. São José atuou no silêncio. São José, o esposo de Maria, que hoje nós celebramos como Nossa Senhora de Lourdes. Este homem foi um homem do silêncio, como tantos desses profissionais que estão trabalhando incansavelmente nesse tempo da pandemia. Pessoas do silêncio. E nós sabemos que o silêncio revela a Deus. É no silêncio que nós contemplamos a face de Deus. E o Papa diz na sua carta, estes irmãos que estão trabalhando incansavelmente, estes irmãos, eles experimentam a proximidade, eles sentem os pacientes não como números, mas cada esforço por salvar uma vida é porque eles sentem que são próximos, ou que aquele doente é um próximo. Como aquele samaritano da parábola de Lucas 10. O bom samaritano, que na verdade é o próprio Cristo. Então, quando este cuidador, quando este profissional que está lá trabalhando incansavelmente, sobretudo nesta pandemia, é um sinal do Cristo bom samaritano que está trabalhando ali pelo bem dos irmãos. Porque, na verdade, essas pessoas compreendem que todos formamos uma única família, a família humana, da qual temos um único Pai, que é o próprio Deus. E aí eu vou concluindo a nossa reflexão, também com as palavras do Papa Francisco, que diz na sua carta para o dia de hoje, para o Dia Mundial do Enfermo, que, minha gente, a proximidade é um bálsamo precioso. A proximidade é um bálsamo precioso. Se fazer próximo é um consolo para muita gente. Quantos irmãos, sobretudo os idosos, que se sentem sozinhos durante a pandemia? Porque não pode ter este contato, de repente, com filhos, com netos, não pode sair, não pode ir para os grupos de terceira idade, não pode ir para a igreja, não pode se exercitar. E se sentem mal, se sentem solitários, precisam deste bálsamo da proximidade. E às vezes essa proximidade é um telefonema. Às vezes essa proximidade é uma ajuda para fazer uma compra. Às vezes essa proximidade é parar ali na calçada, na janela, e falar um oi, e falar, olha, tá... desculpa, tivemos uma queda, mas é este bálsamo, este óleo que unge. E o amor fraterno, o Papa diz, gera uma comunidade capaz de curar. O amor fraterno é a grande cura. Como no texto de hoje que nós lemos no Evangelho, que Jesus expulsa o demônio da filha daquela mulher, Ciro Fenícia, e ele cura por misericórdia. Ele não cura por mágica, mas ele cura pelo encontro. Ele nem se encontra com aquela menina, mas ele promove aquela cura pela fé da mãe dela. Então a cura que nós alcançamos, o Papa diz, é sempre fruto de um encontro, de uma relação interpessoal. O dom de Deus mais a fé. O dom de Deus mais a fé. Meus irmãos e irmãs,
Que Nossa Senhora de Lourdes ajude e interceda por todos os enfermos, mas também ajude e interceda por todos os cuidadores, por todos aqueles que têm esta árdua, mas bela e paciente tarefa de cuidar, de zelar, de proteger a vida. Que Nossa Senhora de Lourdes nos ajude a ter um coração humilde, um coração dócil como Bernadette. Bernadette, que foi esta criança dócil, sensível aos apelos de Deus, à revelação que Deus faz a cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.